Olá, caros alunos da Escola Caldas Marques. O tema da nossa aula hoje é o corpo humano. Acompanhe esta aula no material que está na unidade 2 para o 6º ano e na unidade 1 do 7º ano. Então, o corpo humano ele é conceituado como a matéria das pessoas, ou seja, são diversas estruturas que estão associadas umas com as outras, criando uma rede de dependências entre umas e outras, ou seja, cada órgão do nosso corpo ele depende de outro órgão para poder funcionar. Por exemplo, o coração ele é o responsável por jogar o sangue para todo o nosso corpo. Todavia, esse sangue só é jogado após a emissão de mensagens que é feita pelo cérebro. Então, o nosso corpo ele é um organismo. Sua palavra ela origina do grego e quer dizer conjunto. Ou seja, se algum órgão ele tem o seu trabalho comprometido todo o corpo, ele vai também poder até ficar deficiente. O nosso corpo ele é constituído de diversos órgãos, como cabeça, coração, pulmão. Nós temos também a pele, que é o maior órgão do corpo humano. Temos ossos. E o nosso corpo também é formado por vários órgãos e sistemas. Esses órgãos, esses sistemas, eles trabalham de maneira conjunta, ou seja, unidos, para garantir o perfeito funcionamento do nosso organismo. O nosso esqueleto, o esqueleto adulto, ele é composto por 206 ossos. A função do esqueleto é dar sustentação e dar forma ao ser humano, assim também como proteger alguns órgãos vitais, ou seja, o que é isso? Órgãos vitais são aqueles órgãos mais importantes dentro do nosso corpo. Então é o nosso esqueleto que guarda, o nosso esqueleto que protege. Se nós não tivéssemos esses esqueletos, nossos órgãos eles iriam ficar todos à mostra. Os ossos do corpo humano eles variam de acordo com o formato e com o tamanho. Ou seja, os ossos não são do mesmo tamanho, não são da mesma espessura, sendo que o maior osso do nosso corpo é o fêmur, que se localiza na coxa, e o menor é o estribo, que fica dentro do ouvido médio. O nosso corpo ele tem várias divisões, mas a divisão básica do corpo humano é cabeça, tronco e membros. Na cabeça estão os cabelos, a testa, a orelha, a bochecha, o olho, nariz, boca e o queixo. O tronco são os órgãos do sistema digestivo. Quais são eles? Estômago, fígado, intestino grosso e delgado. Também fica no tronco os órgãos do sistema respiratório, que é o pulmão, o órgão do sistema circulatório, que é o coração, e o órgão do sistema excretor, que é os rins e a bexiga. Os membros, eles podem se dividir em superiores e inferiores. Tudo que está acima da cintura é membro superior, e o que está abaixo da cintura é membro inferior. Sendo assim, os membros superiores são a clavícula, o ombro, o braço, antebraço, pulso e mão. E os membros inferiores, que é a cintura pélvica, coxa, perna e pé. O nosso corpo ele é feito de um sistema de hierarquia, ou seja, do menor para o maior. Levando em consideração essa hierarquia, nós podemos estudar o corpo através das células, tecidos, órgãos, sistemas e o organismo, ou seja, as células que desempenham a mesma função, elas se agrupam, formando os tecidos. Os tecidos que desempenham a mesma função se agrupam, formando os órgãos. Os órgãos que desempenham a mesma função se agrupam, formam os sistemas. E os sistemas, agrupados entre si, formam os organismos. Então, olhando para essa hierarquia, nós temos células, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Célula. A célula é a menor unidade dos seres vivos. Ela possui várias formas diferentes, assim como grandes funções. A célula tem o material necessário para realizar os processos vitais, como nutrição, liberação de energia e reprodução. Nós somos
seres humanos, possuímos as células eucarióticas. Ou seja, o que é uma célula eucariótica? É aquela formada pela membrana plasmática, pelo citoplasma e pelo núcleo. E dentro dessa membrana plasmática nós possuímos várias organelas. Então, por nós termos essa estrutura, nossas células são consideradas eucarióticas. Já a célula procariótica é aquela que não possui membrana celular nem as estruturas membranosas no seu interior. Que estruturas são essas? É o complexo de Golgi, é os ribossomos. Então, a célula eucariótica ela possui essas estruturas em seu interior. Já a célula procariótica não possui. Essa membrana plasmática ela é tipo uma película que envolve e protege a célula. Ela possui a característica de ser uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela controla quem entra e quem sai de dentro da célula. Por meio da membrana plasmática, a célula recebe oxigênio, nutrientes e elimina gás carbônico e de outras substâncias. O citoplasma é a parte da célula que fica entre a membrana celular e o núcleo. É constituído por um material gelatinoso chamado hialoplasma. Nesse hialoplasma encontram-se as organelas, que são as estruturas responsáveis por diversas atividades da célula. O núcleo é a central de comando das atividades celulares. Quando o próprio nome já diz núcleo, é o centro. Ele é envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca. No interior desse núcleo estão os cromossomos que guardam o material genético da célula. As células unidas elas formam os tecidos. Os tecidos do corpo humano são 4. É o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido conjuntivo ele se subdivide em adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. E o tecido muscular se divide em liso, esquelético e cardíaco. O tecido conjuntivo ele é composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Suas principais funções são fornecer sustentação e preencher espaço entre os tecidos, além de nutri-los. Existem tipos especiais de tecido conjuntivo, cada um com função específica. Isso varia principalmente de acordo com a composição da matriz e do tipo de células presentes. A classificação dos tipos de tecido conjuntivo leva em consideração o material e o tipo de célula que compõe. Voltando um pouquinho à questão da matriz extracelular, essa matriz é uma substância que fica entre as células, que ela serve para preencher os espaços vazios, assim como nutrir. Ela pode ser gelatinosa, líquida, flexível ou rígida. O tecido conjuntivo ele se subdivide em adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Esse tecido adiposo ele é composto de células que acumulam gorduras, cuja função é o isolamento térmico do corpo, sendo assim o maior depósito corporal de energia. Já o tecido cartilaginoso ele possui a consistência firme, só que ele é flexível. Sua função é de sustentar e revestir, por exemplo, a orelha, o nariz e a traqueia. Além disso, a cartilagem amortece o impacto dos movimentos na coluna vertebral. O tecido ósseo é um tecido mais rígido. Ele é rico em sais minerais, cálcio, colágeno, que torna os ossos mais rígidos e resistentes, ou seja, os ossos eles ficam mais duros e eles não quebram assim facilmente. Além disso, esse tecido ósseo ele é inervado e irrigado por sangue, sendo a sua principal função a sustentação do corpo. O tecido sanguíneo, como o próprio nome já diz, ele é formado por diversos tipos de células que possuem a função de defender o organismo e de transportar os nutrientes. O sangue, só a caráter de informação, ele é um tecido líquido composto de hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. O tecido epitelial
Ela é formada por células justapostas, ou seja, as células elas estão unidas umas às outras, cuja função é revestir a superfície externa do corpo, as cavidades corporais internas e os órgãos. Ou seja, a pele, que a pele é o maior órgão do nosso corpo. E por quê? Porque ele reveste todo o nosso corpo, tendo algumas aberturas para os olhos, nariz, ouvido. A função deste tecido, além de proteger e revestir, é a secreção e absorção no intestino e a impermeabilização, que é a bexiga urinária. Existem dois tipos de tecido epitelial, os tecidos de revestimento e o tecido glandular. O tecido muscular, ele tem relação extrema com a locomoção e com outros movimentos do corpo. Ele tem grandes características de excitabilidade, ou seja, ele pode se esticar, ele pode contrair. Os músculos são 40% da nossa massa corporal. Ele tem a função de movimento do corpo, estabilização e postura, regulação do volume dos órgãos e a produção de calor. Ele classifica-se em estriado esquelético, estriado cardíaco e liso ou não estriado. O tecido muscular liso, não estriado, ele caracteriza-se por movimentos involuntários, ou seja, o corpo ele não tem como dizer não vou fazer e não vou fazer. Essa ação ela acontece automaticamente. Então, por isso é que é chamado de movimento involuntário. Ele se chama não estriado porque ele não tem estrias transversais. O exemplo desse tipo de tecido, o útero, a bexiga e o intestino. O tecido muscular esquelético recebe este nome porque a maior parte desse tecido está no esqueleto. Ele possui células longas, tem essas estrias transversais e os movimentos são voluntários, ou seja, a gente pode controlar se nós queremos ou não fazer determinado tipo de ação. E o tecido muscular cardíaco, ele só encontra-se no coração, não tem em outra parte do corpo, é somente no coração. Ele possui um movimento involuntário, é formado por células longas, cilíndricas e possui também as estrias transversais. O tecido nervoso, por sua vez, é formado principalmente por células nervosas, que são os neurônios. Tem células longas e estreladas e elas transmitem os impulsos nervosos. Exemplo desse tipo é os nervos, o cérebro e a medula espinhal. Então, esse tecido nervoso, ele é um tecido de comunicação, ou seja, ele recebe e interpreta os estímulos. As células do tecido nervoso são altamente especializadas no processo de informação. A função deste tecido é fazer comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo. Essa ação ela é muito rápida, ou seja, através dos neurônios, nosso sistema nervoso ele vai receber os estímulos, interpretar esses estímulos e elaborar respostas. Por exemplo, o frio. Nós sentimos frio através dos receptores da nossa pele. Aí, rapidamente ele é transmitido aos neurônios e interpretado pelo sistema nervoso central. O nosso corpo também é formado por sistemas. Esses sistemas é o que é a união dos tecidos que desempenham a mesma função. Nós temos vários sistemas no nosso corpo, que é o cardiovascular, o respiratório, o digestório, o nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e tegumentar. Cada um deles envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do organismo. Lembrando que o mesmo órgão ele pode fazer parte de outro sistema. Por exemplo, a faringe e a laringe, elas fazem parte do sistema respiratório e ao mesmo tempo fazem parte do sistema digestório. Rapidamente, o sistema cardiovascular, ele é formado pelos vasos sanguíneos e o coração.
sendo responsável pela movimentação sanguínea no corpo, uma vez que sua função é transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. O sistema respiratório, ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões, sendo responsável por absorver o oxigênio do ar e eliminar o gás carbônico. O sistema digestório, ele é formado pelo tubo digestório e os órgãos anexos, que é glândulas, dentes, língua, pâncreas. Ele possui a responsabilidade de digerir os alimentos, transformando-os em moléculas menores que são absorvidas pelo organismo. Ou seja, o sistema digestório, ele absorve os nossos alimentos e ele retira desses alimentos aquilo que nós vamos precisar, os nutrientes que nós vamos precisar. E aqueles nutrientes que não são necessários ao corpo, o sistema digestório joga para o sistema excretor eliminar. Esse sistema excretor ele vai eliminar por meio das fezes aquilo que o organismo ele não usou, ele não produziu. Então, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico são responsáveis pela captação, interpretação e resposta das mensagens. O sensorial, que é o mais conhecido, que é formado pelos nossos 5 sentidos mais importantes, que é o tato, paladar, olfato, visão e audição. Nós temos também o sistema endócrino, que é formado por glândulas que realizam atividades vitais, como tireoide, hipófise, glândulas sexuais, entre outras. Esse sistema endócrino é o sistema que produz os hormônios. Esses hormônios eles desempenham várias funções dentro do corpo, como regular o metabolismo, a defesa do organismo, produzir os gametas, entre outros. O sistema excretor, como o próprio nome já diz, é o sistema que vai expelir aqueles resíduos que o corpo descartou. Após o processo de digestão, o corpo, através do sistema digestório, ele usa os nutrientes, aquilo que estava nos alimentos, ele usou, e aquilo que ele descartou é jogado para o sistema excretor, que vai eliminar através das fezes aquilo que o corpo não utilizou. O sistema urinário é formado pelos rins e pelas vias urinárias. Esse sistema urinário é responsável pela produção e eliminação de urina, filtrando as impurezas do sangue, ou seja, aquilo que é impuro ao sangue, nós eliminamos através da urina. O sistema reprodutor. Esse sistema reprodutor é tanto masculino como feminino. Ele tem a função essencial de reprodução de novos seres. O sistema esquelético, que é formado pelos ossos, é o que dá forma e sustenta o nosso corpo, sendo que ele protege os órgãos internos e atua também na questão da movimentação, juntamente com o sistema muscular e o articular. O sistema muscular é o que ajuda a sustentar o nosso corpo, contribui na produção de movimentos, regulando a nossa temperatura e o nosso fluxo sanguíneo. O sistema imunológico é uma barreira contra corpos estranhos, é o nosso escudo. Ele, juntamente com outros elementos do corpo, eles trabalham para defender as bactérias, os vírus, os micróbios e as doenças. O sistema linfático é uma complexa rede de vasos que transporta a linfa pelo corpo, ou seja, ele é responsável pela absorção de ácidos e pelo equilíbrio dos fluidos no tecido. Juntamente com o sistema imunológico, o sistema linfático ajuda a proteger as células imunes. O sistema tegumentar, que é a nossa pele, é o responsável por regular nossa temperatura corporal, pela nossa sensibilidade. Acima de tudo, ele protege o nosso corpo, criando uma barreira a agressões externas e evitando a perda de líquido. O nosso corpo ele possui vários tipos de órgãos, mas nós temos alguns órgãos que são considerados essenciais para a nossa sobrevivência, que são os chamados órgãos vitais. Os nossos órgãos, eles são formados pelo agrupamento dos tecidos, e esses tecidos são formados pelo agrupamento de células. Então, para o nosso corpo ele funcionar
adequadamente, os nossos órgãos eles têm que estar desempenhando a sua função corretamente. Então, alguns órgãos que são essenciais ao nosso corpo, que é o cérebro. O cérebro é o que controla tudo do nosso corpo. É a partir do cérebro que partem as nossas sensações e sentimentos. Quando eu falo assim, sentimento, a gente liga logo a questão do coração. Mas todos os sentimentos, amor, raiva, ódio, são gerados no cérebro e não no coração como nós imaginamos. O coração é o órgão, é a bomba do nosso corpo. Ele tem a função de jogar esse sangue para o nosso corpo através do transporte de gás carbônico e gás oxigênio. O pulmão é o órgão que fornece oxigênio ao nosso sangue. Esse processo acontece porque quando nós respiramos, o ar passa pelos brônquios e chega à nossa traqueia. Esse movimento converte o sangue, que está rico em dióxido de carbono, chamado de sangue venoso, em sangue rico em oxigênio, que é conhecido como sangue arterial. O estômago é um órgão vital para o nosso corpo. Ele é responsável pela digestão dos alimentos por meio da liberação do suco gástrico. O fígado é o maior órgão sólido e a maior glândula do nosso corpo. Ele trabalha na regulação do sangue, metaboliza as gorduras e as proteínas, processa os hormônios e libera ou guarda a glicose, as vitaminas e os minerais. Os rins têm 3 funções indispensáveis, ou seja, manter a qualidade a quantidade de água no nosso corpo, evita inchaço e o aumento da pressão arterial, produz alguns hormônios, como a vitamina D e a renina, e elimina as toxinas e dejetos que não são absorvidos pelo metabolismo. A bexiga é um trabalho bem simples, que é armazenar a urina antes de ser eliminada. E a pele, que a pele é o maior órgão do corpo, cuja função é proteger todo o nosso organismo. Ela também absorve diversas substâncias do ambiente externo e é responsável por controlar a temperatura corporal. Então, esse foi mais ou menos um resumo daquilo que está no material de vocês. Tem um link também que é para vocês assistirem, para ficarem mais informados dentro do assunto, porque é um assunto assim que a gente não bem extenso, daqui é só um resuminho. Respondam as atividades e mandem para que eu possa fazer a correção. Então, qualquer dúvida me